Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de outubro de 2024, quarta-feira gravando um pouco mais tarde, gravando depois do almoço, porque hoje foi uma manhã fecunda, foi uma manhã que muito me fez feliz. Né, papai que está vivo, bastante lúcido, bastante saudável, ele teve ao longo dos últimos anos uma queda de audição brutal. Eu tive com ele na última audiometria e, olha, eu faço audiometria com frequência todo ano, né, justamente por ter esses antecedentes e tal. Então, quando eu vi os resultados dele, era uma devastação, né? E aí o que acontece é que ele estava usando um aparelho auditivo que já estava ultrapassado, que eu estou há tempos insistindo que ele deveria trocar, mas aí tem outras questões aí no meio, um negócio meio embolado e tal. Mas eu forcei um pouco a mão, eu falei, cara, olha, desculpa, isso é dignidade, isso é bem-estar, isso não tem preço, vamos lá, vamos ver se tem algum aparelho mais novo. Né? E hoje a gente foi testar um aparelho novo e ele ouviu. É lógico que não houve a perfeição. Alguém que ficou muito tempo ouvindo quase nada, o que acontece é que o cérebro desaprende. É como se você estivesse atrofiando a capacidade de entendimento. Os sons são estranhos, depois de sei lá quanto tempo de quase silêncio. Não é? Mas, de qualquer maneira, ver uma pessoa subitamente reconquistando isso que a gente está exercitando agora, né, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se fosse, sei lá, o ar que a gente respira, que é o senso da audição, né, o senso de poder ouvir a voz, a emoção de alguém querido, isso não tem preço. E aí eu fiquei felicíssimo, o aparelho está em fase de teste, e aí eu levei para casa e esse aparelho conecta por Bluetooth no celular, o que foi a primeira coisa que eu fiz, óbvio, e aí como surpresa eu coloquei para ele ouvir um tango de Carlos Gardel. Papai adora Gardel, eu acho que é meio hereditário, eu gosto de tango também, e vê-lo ouvindo Por Una Cabeça pela primeira vez em tantos anos não teve preço. Realmente eu estou super feliz, eu sei que é uma história um pouco pessoal, mas é que a gente acaba não valorizando alguns sentidos, a gente, sei lá, se acha uma criatura profundamente visual. Diga isso a hora que você perde a audição, né? Porque, veja, é uma coisa que vai alienar você, né? Isso quando não vai provocar algum tipo de distúrbio, zumbido, tinnitus, né? Que vai tornar a sua vida muito mais complicada. Então imagina como seria a sua vida se você não pudesse mais ouvir podcasts, se você não pudesse mais saber o que é música, se você não soubesse se está pegando fogo no prédio, está tocando a sirene, né? Cara, então... Saber como é não enxergar é só fechar os olhos, não é? Mas você continua ouvindo, né? E o ouvido a gente não valoriza tanto assim, mas ele te dá uma sensação de ambiência, ele te dá a sensação inconsciente de proximidade de objetos, de onde você está, é um sentido que a gente deveria valorizar mais. Então eu fico super feliz que a tecnologia esteja aí para isso, né, trazendo de volta essa capacidade. Eu comentei com vocês, essa foi uma semana em que eu estava justamente comentando sobre novas descobertas sobre, por exemplo, tinnitus, que é esse zumbido que muita gente tem no ouvido. 1/4 dos adultos tem, né? Essa geração que só ouve fone de ouvido, e muitas vezes o fone de ouvido ultrapassa qualquer limite saudável, né? Provavelmente vai ter mais tinnitus do que qualquer outra. E tinnitus, em princípio, não tinha cura, né? Eu estava comentando ali alguns caminhos possíveis para tentar contornar esse problema, né? Eu estava também comentando aqui com vocês dos fatores que podem acelerar o processo de demência senil, né? Um dos fatores com maior peso, além de vários outros, né? A série é longa, tem sedentarismo, álcool, pressão alta, etc., né? O isolamento provocado pela perda de audição. Então eu estou insistindo, estou contando essa história que em princípio é uma história familiar, né? Porque a gente só percebe, só vai prestar atenção quando é tarde demais, né? Eu sou especialmente atento a isso porque eu tenho, né, à minha volta pessoas que padecem,
Tanto que eu carrego, aliás, eu mostrei para a moça hoje, para a médica hoje, que eu carrego na bolsa 2 tipos de plug, né, para proteger ruído. Eu tenho um que me permite conversar, mesmo num show, se eu quero ouvir um show, sei lá, um concerto, e a música estiver muito alta, eu posso colocar o plug, eu continuo ouvindo, mas num volume mais baixo. E aí eu tenho um que é para caso de pânico, que é um que realmente você não consegue conversar com mais ninguém, mas tudo isso para preservar aquilo que a gente muitas vezes violenta, né, de bobeira, achando que, sei lá, a gente é jovem, isso não tem problema nenhum, mas tudo que acontece com o ouvido não esquece, ele não sara, ele não se recupera, ele não volta, né, qualquer coisa ali é para sempre. Então fica aqui essa dica, de novo, estou super feliz aqui que eu consegui fazer essa pequena diferença. Então, por favor, não sei em que volume você está ouvindo o radinho agora, mas acho que dá para botar um pouco mais baixo, por favor, preserve-se. Eu aproveitei que eu estava circulando, indo para lá e para cá, para esses compromissos na cidade, e eu fui ouvindo um pouco mais da série do The Rest is History sobre a Revolução Francesa. É praticamente a 2ª temporada, eles tinham feito acho que 5 ou 6, nem sei quantos episódios, desde o comecinho até quando o rei tenta fugir com a Maria Antonieta, e aí ele é preso em Paris, eles pararam por ali, e agora eles estão voltando para a 2ª rodada, que é literalmente rodada porque cabeças vão rodar, muitas cabeças, né? Eles estão mencionando ali o executor principal da Revolução Francesa, que é um cara chamado Sanson, que ele faz parte de uma dinastia de executores. Veja, na França, com os reis, na França aristocrática, você tinha ali o executor, vamos chamar de algoz. Algoz é uma bela palavra, né? O algoz real é um cargo hereditário, é uma dinastia, você é uma criatura que é um pouco sinistra, as pessoas têm um pouco de medo de você, mas você anda com uma capa vermelha, adivinha por quê? Né? Você pode, em princípio, ir na feira e pegar o que você quiser, porque as pessoas têm a obrigação de te dar. Então você provoca um certo fascínio, mas também um certo horror. Mas essa figura que vinha ali da época anterior à Revolução foi adotado pela Revolução, virou um funcionário público, e ele foi responsável, com muito orgulho, por pelo menos 3.000 decapitações. 3.000. Então, quando a gente aprende na escola, alunos enfants de la patrie, né, vamos lá, o estandarte sangrento, é sangrento mesmo. E aí, se você tiver uma certa sensibilidade aqui a alguns modos específicos de crueldade, então eu recomendo uma certa cautela, quem sabe, deixa para lá, a gente conversa de novo na segunda-feira. Aliás, um parêntese, amanhã, quinta-feira, eu faço uma pequena viagem, vou dar uma pequena escapada com a minha mulher. Amanhã a gente vai comemorar o meu aniversário, que amanhã faço 60 anos, vou comemorar longe daqui, vamos comemorar só nós dois juntos e a gente volta, segunda-feira eu estou de volta. Um pouco mais velho, 60, eu acabo de ultrapassar a idade do meu avô, que eu não conheci, é muito engraçado imaginar que eu sou mais velho do que meu próprio avô, né? Mas obrigado medicina e ciência, e também que eu não fumava como meu avô fumou. Pois bem, mas voltando aqui a questão, voltando aqui à Revolução Francesa e cabeças rolando, é o senhor Sanson, não é? É uma coisa, várias coisas estão emergindo nessa história toda da Revolução Francesa. Ok, tem a questão histórica em si, é muito personagem, é muito idas e vindas, é uma confusão danada, mas eu gosto quando, sei lá, a gente percebe alguns padrões, algumas continuidades. Uma coisa que está ficando clara para mim é quanto o passado romano, o Império Romano, certo? Júlio César, né, sei lá, Augusto, né, esses caras todos, a história clássica, por assim dizer. Veja, aliás, esses dias eu comecei um outro curso de idiomas, eu estou aprendendo italiano do zero, eu não sabia falar nada de italiano, agora eu estou lá aprendendo do zero, com muita humildade, com muito gosto, né? E aí o professor estava contando que na Itália, dependendo da escola que você faz, que você estuda, você aprende latim quando é criança. E ele fez uma cara feia, aí eu falei, puxa, eu adoraria ter aprendido latim, eu tenho um certo fascínio por idiomas, né? Eu tenho aqui um livro, Aprenda Latim Sozinho, está lá na prateleira pegando pó, não é? Mas o que acontece é que a educação clássica na Europa, até hoje,
né, dependendo da escola que você faz, inclui ler os clássicos, ler, sei lá, o Júlio César contando do genocídio dele na Gália, né, as Catilinárias de, sei lá, de Cícero, e são histórias que estão enaltecendo todo um passado glorioso romano, obviamente contado pelos próprios romanos, né? Provavelmente os outros talvez não concordem com essa versão, com essa narrativa, mas pois bem, e também mais com aquelas virtudes romanas, as virtudes masculinas, viris, a virtude da guerra, né? E também isso acaba não só, quer dizer, contaminando o que de repente as pessoas fantasiam, o que elas sonham, mas mesmo na parte estética, porque muitas das pinturas, se quer fazer uma pintura clássica para ser aprovada no Salão de Paris, né, você vai pintar temas clássicos, que é sempre uma boa desculpa para você pintar a mulher pelada e ninguém dizer que é pornografia. Você fala, não, é uma deusa grega, sei, e ela por acaso tem essa bunda extraordinária. A Grécia era uma... Então, tá bom. Então, mas de qualquer maneira, você tem aquelas pinturas clássicas, tem um quadro muito famoso do Jean-Louis David, Jean-Jacques David ou Jean-Louis David, eu sempre me confundo, é um pintor que era um pintor praticamente da corte, e o cara era tão oportunista que ele conseguiu ser o pintor da Revolução também. Tem gente que realmente não perde, né, não perde o bonde. Né, e tem um quadro dele que é o Juramento dos Irmãos, não sei, aqui é alguma história qualquer da história romana, e é uma cena em que os caras estão ali fazendo um juramento de guerra, e tem aquele gestual, né, bastante teatral, e veja, o fascínio de todo mundo por essa coisa de Roma, né, inclusive pelo gestual, aquele gesto que você vê os nazistas fazerem. Eles se inspiraram no gesto fascista de Mussolini, que se inspira no gesto romano de saudação do imperador. Então veja que toda aquela herança, né, dessa narrativa romana imperial, e também de Alexandre o Grande, claro, né, outro completo psicopata que devia ter feito terapia e ficado em casa, mas tudo bem, né, isso acaba contaminando os sonhos, né? Então todo mundo quer ser um novo Alexandre o Grande, todo mundo quer ser um novo César, daí que vem a expressão tsar, daí que vem a expressão czar, daí que vem a expressão... Bom, e assim vai. Pois bem. Mas o que é muito interessante, que na hora que a Revolução começa, muitos dos ideais que surgem ali, muito do fervor, é um fervor republicano, e a república é uma invenção romana. Então, quando o cara está pensando em virtudes republicanas, virtudes viris, virtudes de ética e conduta e coragem masculina, ele está trazendo para a Revolução Francesa o que é, na verdade, uma fantasia histórica sobre os romanos, não é? Então, a gente comentou, acho que no episódio passado, que começam ali a surgir teorias da conspiração e começam a surgir esses indivíduos que são praticamente mártires, né? São praticamente o Antônio Conselheiro, né? Sempre tem essas figuras que são quase sacrossantas, que têm a voz inflamada, vai ser Hitler, Mussolini, a mesma porcaria, né? Lula, assim vai, tudo a mesma coisa. Não é? Então, mais uma questão muito interessante ali, e a gente vai voltar para o hino da Revolução Francesa, é que talvez um dos maiores símbolos da Revolução Francesa seja justamente a guilhotina. A guilhotina que cortou 3.000 cabeças só com o Sanson operando, né? Porque, obviamente, tinha guilhotina em tudo quanto é canto, a gente não sabe mais quantas cabeças foram cortadas. Pois bem, o que acontece com a guilhotina? Vamos lá. Quando começa a Revolução Francesa, vamos abstrair um pouco essa questão de as tramóias todas, né? Mas tem a história de você substituir essa coisa medieval, essa coisa supersticiosa, né? Esse peso da Igreja Católica pela racionalidade, não é mesmo? Então não vamos ser mais supersticiosos, vamos ser agora racionais, né? E o que acontece é que a França sempre teve pena de morte. Aliás, acho que eu já conto um pouco, eu já vou colocar um pouco de datas mais atuais aqui para vocês, né? Mas tinha pena de morte, e a pena de morte era feita pelo executor, pelo Sanson ali, normalmente com algum tipo de espada ou machado, né? Um processo que, convenhamos, nem sempre dá certo, o que torna a cena toda ainda mais grotesca. Imagina, tem histórias ali do cara que precisou de 8 golpes de machado para finalmente ser decepado, né? Ser decapitado. Mas o que é curioso aí é que toda essa história desse tipo de punição, a pena de morte, ela é essencialmente teatral, né? Porque você monta ali
todo um palco, né? Se eu não me engano, era na Praça de Greve, em Paris, onde as execuções sempre eram feitas, né? Então o cara foi condenado à morte, todo mundo é avisado, né? As pessoas se juntam para ver, e aí vai o cara andando, né? Andando com as mãos atadas, com os olhos vendados, ele vai indo na direção do cadafalso, ou seja, lá, na cadafalso é só para forca ou para decapitação também serve? Eu não sei. Né, ele vai lá para ser executado e todo esse caminho que ele vai acompanhado ali pelo algoz, e o algoz tem essa roupa meio tétrica, né, meio gótica, vermelha, e está carregando algum tipo de arma horrorosa na mão. Então, isso, na verdade, tem um aspecto católico, porque isso quer dizer, é praticamente um símile, né, é praticamente uma imitação da Via Crucis. Né, o cara está se penitenciando. Ele está indo a caminho da morte, né, sentindo o peso da culpa. Então é um espetáculo que as multidões adoram o espetáculo. Eles têm uma história que é curiosa, acho que 1739, eu posso estar errando as datas aqui, um certo fulano lá, que eu já esqueci o nome, né, ele tenta, era um personagem comum, acho que ele trabalhava em Versalhes, ele tenta esfaquear o rei, ele puxa ali, de novo, deve estar achando que ele é o Brutus e o outro ali é o César, né? Vou matar um tirano, de novo esses ecos da história clássica. Ele tenta apunhalar o rei, não consegue, então essa história de lesa majestade é o pior crime possível, então vamos fazer um belo espetáculo, né? Vamos caprichar, né? E aí eles avisam já para todo mundo com meses de antecedência, olha, vai ser no dia tal, né, a gente está preparando uma punição especial para todo mundo, a coisa lota, os jornais vão mais ou menos adiantando o que vai acontecer com o coitado. E agora, perdão aos ouvidos sensíveis aqui, porque o que se segue não é nada civil, esse cara, como é que é a história? É uma longa sequência, não é? A mão, bom, lota com aristocratas na janelinha, mulheres de binóculo, né, aquela loucura toda, é como se fosse um show, né? E aí a primeira coisa que o executor faz é queimar a mão do assassino, né, a mão que ele usou para tentar assassinar o rei, ele queima a mão com brasa e com enxofre. Lógico, porque isso tem uma associação com o inferno que ele provavelmente vai encarar. Não satisfeito com isso, né, ele começa a extrair do corpo, de várias partes do corpo, provavelmente as piores, não é? Ele vai extraindo nacos de carne com o cara vivo, esbravejando, gritando, a multidão em êxtase, né? Então ele vai fazendo essas feridas no corpo do cara, feridas onde ele vai verter com muito cuidado e com muita atenção, chumbo derretido com outras substâncias, acho que enxofre também, alguma coisa dessas assim, enquanto o cara está urrando de dor. Né? Como se não bastasse essa história toda, ele é emasculado, que é uma palavra bonita quando cortam o seu pinto e o seu saco. Então ele é cortado, mostram ali a genitália como prova, a multidão em êxtase, né? E para completar eles resolveram ter uma ideia que fazia muito tempo que ninguém fazia isso na França, que é trazer 4 cavalos, você amarra um cavalo em cada membro, né? Aquele membro não, porque já foi, mas os outros 4 membros, você amarra o cavalo e você chicoteia o cavalo, e o cavalo vai esquartejar ao vivo aquela pessoa, isso não acontece, eles estão batendo no cavalo, uma aristocrata fala, tadinho do cavalo, não faça isso, não é? Mas aí eles resolvem fazer o seguinte, para acelerar, eles cortam os tendões do coitado do criminoso, e aí finalmente os cavalos conseguem arrancar os membros dessa pessoa, que aí sim vai ser queimada na fogueira, que o cara aparentemente ainda estava vivo. Não, eu acho que ele é decepado depois, eu não sei. Mas, em suma, os caras capricharam. E, de novo, você vê que é um espetáculo que tem ecos religiosos, com o inferno, com Satã, né, uma penitência das boas, e o pessoal ali pirou o cabeção. Né, algumas pessoas, vale lembrar que a França ali é o berço do iluminismo, você tinha Voltaire, alguns que já estão começando a achar que essa história toda religiosa é um pouco questionável, né, eles começam já poxa, veja bem, isso é meio patético, isso não está certo, etc, etc, etc. E aí, o que rola quando a França tem a Revolução Francesa e começa a história, existem traidores entre nós, eles devem ser punidos, vamos matar os traidores, né? De novo, tem que matar, ok, tem que matar. Temos que matar os traidores, e como é que a gente vai matar? Pensando bem, a gente tem que abandonar as velhas maneiras, certo? Agora somos criaturas racionais.
e surge um personagem chamado Guillotin, que inclusive ele tinha até uma coisa meio, sei lá, humanitária, ele era contra a escravidão, né? Ele era contra a pena capital, mas ele tinha bolado um tipo de artefato mecânico, né, tecnológico, vamos chamar assim, uma tecnologia disruptiva, porque ela disrompe as suas vértebras do pescoço. Uma tecnologia disruptiva. E aí, quando ele vem com essa história, ele é ridicularizado, fazem uma musiquinha, onde já se viu essa história de querer tornar uma execução uma coisa fria, uma coisa técnica. Coitado, ele fica chateadíssimo, porque a ideia dele era bem intencionada, porque ele queria que isso fosse rápido, que fosse indolor, que fosse mais humano. Bom, em suma, ninguém não começou a achar graça, mas a Assembleia Nacional depois faz umas votações, em suma, vamos aprovar a ideia do cara, mas aí ele já tá puto, não quer mais brincar disso, quem toca essa história é outro cara, e aí pedem para um alemão desenhar um instrumento, por que não, claro, né, ele desenha aquela lâmina que despenca lá de cima, né, ele vai calcular qual é o ângulo, qual é a velocidade, né, qual é a forma da lâmina, não é? Eles fazem testes em animais vivos, é um sucesso, fazem teste com cadáveres, é uma alegria, corta, Nossa Senhora, parece alguma coisa, propaganda de Gillette, né? E, pois bem, estão felicíssimos, e aí vem a questão, bom, como é que a gente executa? Vamos fazer o seguinte, chega dessa história de espetáculo, vamos executar esse cara privadamente, longe dos olhos da turba, né? E aí é um fiasco, ninguém gostou dessa história, não, vamos fazer lá na Praça de Greve, e a gente não vai transformar isso num espetáculo, mas tem uma diferença. Aliás, quem adota esses novos métodos e passa a ser o funcionário público por excelência, esse Sanson, e aí ele avisa, gente, é o seguinte, você vai cortar a cabeça assim, vai ser sangue para tudo quanto é lado, se a gente está mecanizando, se a gente está fazendo essa tecnologia exponencial, vai ser um atrás do outro e vai ser sangue para caramba, eu não sei como isso vai rolar. Ok. Mas isso não foi impedimento, né? As execuções públicas começam. O primeiro é guilhotinado, agora eu já esqueci, acho que foi um assaltante, não foi nem por razões políticas, mas é um sucesso. O pessoal ainda fica um pouco chocado porque é muito rápido, né? O cara subiu ali, pum, caiu, acabou. Né? Imagina, você andou não sei quanto, viajou para assistir aquele negócio, é um pouco frustrante, mas tem sangue pra caramba tal. Mas o que acaba acontecendo à medida que a revolução começa a ficar cada vez mais paranoica, é que a execução agora é em massa, né? Tem fila, tem uma fila de 10, 20, 30 pessoas que vai sendo um guilhotinado atrás do outro, né? Puf, próximo, puf, próximo, puf, próximo, né? E o executor não é bem assim, porque o executor tem que raspar a cabeça, né? Para o cabelo não atrapalhar, ele tem que eventualmente checar se a lâmina está afiada, mas é um atrás do outro. Né, a terra ali naquele pedaço vai ficando absolutamente empapuçada e as multidões deliram. E vejam que isso é visto como um processo higiênico, um processo racional, um processo mais humano. Aí você vai falar, tá bom, isso é, sei lá, século XVIII, esses caras eram loucos mesmo, mas, lamento informar, né, em 1939, meu pai já tinha 8 aninhos, certo? Ouvia muito bem, inclusive, 8 anos a França realizou a última guilhotinagem, não sei como é que chama isso, pública. Em 1939, a França ainda executava por guilhotina publicamente, ainda era um espetáculo. Aí, bom, tá bom, Segunda Guerra, os nazistas invadem, blá, 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 mas a França continuou guilhotinando os sentenciados à morte até 1977. Eu tinha 13, certo? Provavelmente, acho que é quando foi lançado, acho que Star Wars, né? Então, veja que até muito recentemente a França, um país tão civilizado, não é mesmo? Executava as pessoas com um mecanismo higiênico, um mecanismo muito impessoal, muito prático, né, em que a pessoa, em princípio, sofre menos. Eu nem sei o que dizer dessa história. Né? Eu nem sei, lógico que tem outras questões aí também muito interessantes, porque em algum momento ali no episódio eles contam que nessas conspirações todas, né, a Revolução Francesa é uma paranoia total, está todo mundo achando que alguém está conspirando, e muitos estavam mesmo, ponto. Né? Realmente não era uma terra plana, não era nada assim, uma conspiração sem fundamento. Não é? E aí o que acontece é que, de novo, uma herança da coisa católica, as suspeitas caíam preferencialmente sobre as mulheres,
porque as mulheres, lembra do, sei lá do que, do pecado original, né? Lembra do, sei lá, do começo do livro lá? Então, as mulheres são sempre suspeitas. Aliás, vou dar um link aqui. Aliás, ontem eu deveria ter homenageado, já que a gente está falando de questões de família, a mãe do meu pai era professora de primeiras letras, dona Helena Nogueira de Paula, né, e alfabetizou gerações em Ribeirão Preto. Eu acho que ela era de Ribeirão mesmo. A minha outra avó não, era de Jabuticabal. Mas ela foi professora a vida inteira com muito orgulho, e ontem foi dia do professor, e eu não tenho como expressar aqui a minha gratidão por quem dedica a sua vida a cuidar do filho dos outros e transformar aqueles pequenos selvagens em alguma coisa com uma promessa né? Então fica aqui, eu tenho imenso carinho e amor por professores que foram extremamente inspiradores, né? Professores que transformaram a minha vida, né? E que dedicam ali, ainda mais no Brasil, que isso não é uma coisa bem remunerada. Eu tenho amigos professores até hoje que me inspiram também. Então fica aqui, né, uma homenagem à minha avó, né, e a todos os professores que tem essa tarefa sagrada, é uma tarefa realmente que deveria ser melhor reconhecida, né, de lapidar essas diamantes brutos, que de diamante muitas vezes não tem nada, mas tudo bem. Então, voltando aqui para essa questão da herança católica, tem um artigo muito interessante na BBC Brasil, mostrando que quando Dom Pedro I institui a educação, ele fala, tem um decreto, eu não vou lembrar detalhes, mas ele fala, seguinte, tem que ter educação para todo mundo aqui, etc, etc, etc. Ele não dá os detalhes, como sempre, mas tem que alfabetizar, ok, muito bem, 1800 e tanto, demorou, não é? Puxa vida, né? Imagina, Lutero já estava, desde o século XVI, já estava alfabetizando todo mundo, país católico é isso, esse horror à educação. E aí o que acontece é que as mulheres inicialmente não eram consideradas aptas para o exercício dessa profissão, sobretudo o exercício da matemática. Então veja, tem uma coisa sexista desde o começo. Eu vou dar o artigo para quem estiver interessado em questões de gênero, mas eu queria comentar com vocês, o New Scientist, que é uma revista, na verdade é uma instituição inglesa, que pela divulgação da ciência, eles têm revista, eles têm podcast, eles têm vídeo, né? E começaram a fazer eventos, tem até turismo. Essa viagem que eu fiz para a Escócia foi um tour do New Scientist focado no iluminismo escocês. Já que a gente está falando do iluminismo, a vantagem do escocês é que ninguém perdeu a cabeça, né? O iluminismo francês é um pouco esquisito, mas deixa para lá. Mas na New Scientist eles fizeram um evento presencial no final de semana, você podia comprar um ingresso para assistir online, eu estou assistindo aos poucos, né? E uma das primeiras palestras que eu assisti foi, como é que é o nome do cara? Que eu tenho que ver, eu já esqueci, achei. Chris French, que nem francês, né? Olha só que coincidência. Ele escreveu um livro chamado The Science, a ciência do weird shit, do bagulho estranho, né? A ciência do bagulho, da merda esquisita, ou do bagulho estranho, ou seja o que for, né? E aqui o subtítulo é Por que as nossas mentes conjuram o paranormal. Na verdade, ele é um estudioso, é um acadêmico, né, entre outros, que estudam o que é considerado como fenômeno paranormal, né, da onde isso vem, como é que isso funciona. A palestra é ótima, um pouco curtinha, estou querendo comprar o livro, mas descobri que por alguma razão obscura, se você for comprar na Amazon, o Kindle é $32 e a edição impressa de capa dura é 25, né, a edição de papel comum é 24, e o audiolivro, que tem alguém gravando, uma voz humana, que dá um puta no trabalho, custa 14. Agora me explica por que um saquinho de zeros e uns custa tanto, né? Não consigo imaginar qual é o custo adicional que eles têm. Mas tá bom, mas eu estou seco para ouvir o livro. A palestra foi muito divertida porque ele começa a contar de quantas maneiras a gente é sugestionável. Quantas maneiras a gente é sugestionável. E numa dessas ele conta... ele lembra de alguma coisa que é da minha adolescência, da minha infância, que era um personagem, se eu não me engano, israelense, chamado Uri Geller. Eu não sei se alguém aqui tem idade suficiente para isso. Uri Geller foi uma sensação no Brasil, acho que devia passar no Fantástico, alguma coisa dessas, tal. Ele era um super poderoso, ele tinha poderes paranormais, não é? E ele conseguia ler pensamento, conseguia adivinhar as coisas, e o que era mais cinematográfico, ele conseguia entortar colheres praticamente sem esforço algum. Não é? Nossa, ele conseguia que relógios voltassem a funcionar, uma coisa louca tal. Então ele cita isso, ele cita um caso específico, um vídeo específico,
em que a colher entorta, parece que está tendo uma convulsão, né? E aí ele coloca a colher em cima da mesa e ele fala assim, veja, a colher continua entortando. Não estava entortando. Né? Aliás, depois ficou mais do que claro que ele estava fazendo era um truque barato. Né, mas ele era um cara com grande poder de sugestão. A gente é muito frágil. Na verdade, acho que o grande eixo central desse livro dele é que, na verdade, nós somos muito manipuláveis, nós somos muito crédulos, ou em suma que a gente é trouxa, né, basicamente. Os nossos sentidos nos enganam, a gente tem ilusões de ótica, a gente acha que viu, mas não viu. Né? Então eles fizeram lá um exemplo em que eles mostram o vídeo do cara entortando a colher, né? E aí o vídeo está com áudio, então no áudio o cara falou, olha, veja, a colher continua entortando. Né? E aí 40% das pessoas continua achando, acredita, né? Embora o vídeo obviamente não tenha nenhuma pista disso, certo? Quando eles passam esse mesmo vídeo sem essa sugestão de que a colher continua entortando, e você pergunta, olha, você viu esse vídeo? Vi, o que você achou? Ah, sei lá, a colher continua entortando? Então veja, né? E aí para completar eles refazem o mesmo experimento com outro grupo, em que dessa vez você tem atores perto de você que falam, nossa, eu estou vendo entortar. Se tiver gente do seu lado dizendo que a colher continua entortando, sobe para 60%. E aí ele vai citando inúmeros outros exemplos que fazem com que a gente ache que viu alguma coisa. Então tem um outro teste muito interessante que ele fala assim, olha, vamos pensar aqui um exemplo que acho que um evento que marcou a vida de todo mundo. Se você tem, obviamente, mais de 20 e poucos anos, né, que são as Torres Gêmeas. Aí ele mostra lá a cena das Torres Gêmeas, eu sempre fecho o olho, deixo para lá, mas aí, quem lembra o que estava fazendo quando viu essa imagem? Ah, putz, eu estava no cabeleireiro, não, eu estava, sei lá o quê, no banheiro. Todo mundo lembra. Eu lembro, eu estava trabalhando numa agência, na Marginal, ali, uma agência do senhor Fischer, mas tudo bem. Pois bem, e aí o que acontece é que nessa empolgação ele pode falar, nossa, e quem lembra daquela cena que mostrava, e aí ele vai falar o tiro do John Lennon. Quem lembra aqui, quando apareceu na televisão John Lennon tomando um tiro, o que você estava fazendo? Aí fala, putz, nossa, é verdade, eu lembro, eu acho que eu estava, naquela época eu morava... Na verdade não tem nenhum vídeo no mundo do John Lennon tomando um tiro. Na época não tinha câmeras de segurança em todo canto, aquelas coisas que o Datena explora a exaustão. Né? Só que aí você sugere uma memória visual que a pessoa não teve, né? E sugere, aí tem mais pessoas ali dizendo também, pronto, a partir daquele momento você vai jurar de pé junto, né, que você viu uma coisa que simplesmente não existe. E ele vai dar inúmeros outros exemplos, a nossa tendência a ver rostos onde não existe rostos, isso chama pareidolia, né, quando você vê, sei lá, carneirinhos no céu, né, quando você passa alguma coisa e você acha que é outra, não é? E o que ele cita ali é que existem pessoas que são mais propensas, que são mais impressionáveis, que se deixam impressionar ou enganar, mais propriamente, por essas impressões fugidias. Né? E tem um perfil, essas pessoas têm um certo perfil. Eu não vou entrar aqui no mérito do perfil, não é, mas de qualquer maneira existem perfis psicológicos, de comportamento inclusive, que fazem com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis, sobretudo a acreditar em experimentos ou em experiências que ela acaba julgando sendo paranormais. Né? Aí ele fala, e aí é muito interessante porque acabou, aí tem pergunta de todo mundo, da plateia e tal, que pena que eu não estava assistindo ao vivo, senão eu teria inúmeras perguntas a serem feitas, não é mesmo? Né? E aí alguém na plateia, que foi a última pergunta, falou, olha, o que o senhor acha se o que estiver acontecendo, esses fenômenos paranormais, não é? Visões, etc, for algo além da ciência? For uma ciência alternativa. Aí o cara para e fala, olha, é o seguinte, tá cheio de coisas além da ciência e o que acontece é que a ciência cada vez mais vai desvendando. Então, caso algum dia a gente consiga, né, ter evidências que essas coisas acontecem, ok, né, que ótimo, vai ser uma revolução, prêmio Nobel, né, para quem conseguir provar espírito, alma, ou seja o que for, né, outros mundos, não é? Mas a questão aqui é que, por enquanto, não há evidência nenhuma, né? Por enquanto, todos os testes que a gente faz, ele até conta uma história interessantíssima, um personagem que ficou muito conhecido na TV inglesa
porque ele se dizia capaz de ler pensamentos de crianças de 2 a 3 anos. Bom, não deve ser fácil, o cara está pensando em cocô, xixi ou provavelmente o peito da mãe, né? Até eu consigo. Não, mas ele conseguia ler muito mais, né? Então bom, então tá bom, se você diz que você consegue ler várias coisas e tal, então vamos fazer um teste aqui na televisão, a gente vai trazer as crianças, mas os pais não vêm junto, porque o que acontece é que muitos desses, entre aspas, videntes, eles são super sensíveis com relação à reação alheia. Né? Quando você vai numa cartomante, você vai no numerólogo, você vai no astrólogo, ele joga verde algumas coisas e começa, né? E aí você fala, nossa, você está acertando tudo. Né? Então, ok, então você vai falar com a criança, você vai aqui tentar entender o que a criança está falando. São 6 crianças, elas estão com cuidadoras que não fazem parte da família, né? E aí o cara fala, não, putz, vai ser sopa no mel, esse negócio tá fácil. E aí ele vai falar, olha, essa criança aqui, ela está lembrando que o carro do pai tem um problema no pneu esquerdo e que ele já conversou com a mãe muitas vezes a respeito, e no freio de mão tem um adesivo e também tem algumas coisas com relação ao motor. Ok, você tem uma criança prestando atenção no pneu. Ok, que beleza, tal. Então ele fez lá a leitura dele em 6 crianças diferentes, mas aí então chama os pais, né, embaralha todas essas previsões e fala, me diga qual dessas corresponde a, sei lá, a sua realidade familiar, ao seu carro, ao seu pneu e tal. Cara, na boa, abaixo do acaso, né? Abaixo do acaso. Aí o cara ficou arrasadíssimo. Ai, minha carreira acabou. E aí o cara falou, desculpa, meu, quem acredita em você vai acreditar de qualquer maneira. Ou nem, talvez nem tivesse assistido esse programa, né? Porque as pessoas querem acreditar. Essa é a grande questão, elas querem acreditar. Aí tem um outro vidente, que era um cara que tinha sonhos premonitórios, ele anotava num diário. Moral da história, também foram fazer um teste um pouco mais científico, né, com essas previsões que ele fazia, e cara, desculpa, não. Né? Ainda mais que as previsões muitas vezes não têm data marcada, né? Mas não, também não resiste a nenhuma sabatina. E nada contra, não é preconceito da ciência, não é preconceito, não é que a ciência não gosta do sobrenatural, é que simplesmente a ciência trabalha com coisas verificáveis, com coisas que a gente consegue explicar, com coisas que façam sentido com as, sei lá, com as leis da física que a gente conhece. Né? Eu já brinquei aqui há um tempo, eu tinha feito um famoso medidor de milagres, que é na verdade uma imagem de um ponteirinho. Se alguém fazia a imagem de um ponteirinho mexer só com o poder da reza ou da mente, ou seja o que for, para mim, aí eu me converto instantaneamente. Não é? Mas aí ficou essa coisa muito interessante no ar, que bom que o cara fez essa pergunta, porque a questão é o seguinte, não existe ciência alternativa, né? Existe matemática alternativa, existe, fala aí, química alternativa? Não, matemática é matemática, funciona caso você acredite ou caso você não acredite, tanto faz, né? A mesma coisa, né? A física, né? Não é porque você não acredita na lei da gravidade que você pode pular a janela. Não é? Então, achei bacana a postura do cara, falou, olha, eu sou um agnóstico, né, se alguém conseguir provar para mim, né, se alguém conseguir fazer alguma coisa que seja repetível, né, que eu consiga ver que tenha alguma explicação possível dentro daquilo que a gente conhece, porque veja, o que tem uma questão que muitas vezes eu já ouvi, infelizmente, não, isso daqui está numa faixa de energia que os instrumentos da ciência jamais serão capazes de... Aí você fala, desculpa, a gente está pegando aqui ondas gravitacionais de buracos negros, a gente está pegando emissões de raio-x de supernovas, a gente está conseguindo colocar instrumentos em torno do Sol. Desculpa, que faixa de energia, que energia é essa que não mexe nenhum ponteiro? Claro que a ciência ainda tem incógnitas, tem energia escura, mas a energia escura diz respeito à expansão do universo, não ao resultado da loteria, né? Não ao fato de se eu conseguir uma vaga para estacionar, sim ou não. Né? Não, para essas questões cotidianas está tudo muito bem explicadinho e nenhum ponteiro se mexe com alguma coisa esquisita. Né? Mas fica aqui de novo... bom, vou dar a dica do livro, né? Eu estou aqui vendo, será que eu vou pegar na versão audiolivro, né? Porque afinal é um preço um pouco menos estranho, né? Mas eu vou dar a palestra, eu acho que ainda não é pública, né? O dia que ela se tornar pública eu vou compartilhar com vocês, né? Mas eu achei muito interessante porque tudo isso tem a ver com a natureza humana muito profunda, né? Não só a natureza humana que faz fila para assistir gente sendo decapitada,
não é, que também paga pacotes para assistir MMA, ou que vai torcer para, sei lá, que vai gostar quando o bandido toma tiro, vai assistir filme de ação, ou vai jogar um jogo que se arranca a coluna dorsal, né, pela cabeça. Bom, é isso, e uma parte profunda da nossa natureza humana quer acreditar, né? E a gente é muito impressionável, e só que, como a gente pode ver, né, isso pode ser perfeitamente inofensivo, né, pode ser base para uma vida caridosa, ou então pode, e o que eu acho que é o meu ponto de vista, e espero que, não sei, é o meu ponto de vista, não vou colocar isso com verdade absoluta, eu acho que na hora em que surgiu um tipo de crença em que você tem um outro mundo, e esse mundo aqui é só provação, é só penitência, esse mundo aqui, nesse mundo quem manda somos nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de alguém que trabalhou uma semana só, não é? E aí o que acontece? Dane-se esse mundo é só uma passagem, esse mundo não é nada, os animais são vis, os animais não têm sentimento, não têm consciência, né? Nós que somos feitos à imagem do Criador, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode acabar com o planeta, né? A gente pode fazer a temperatura subir, geleiras derreterem, está aí o verdadeiro poder do nosso desprezo, dessa desconexão, né, com o natural, inclusive com a nossa profunda natureza humana, que é uma natureza grupal, social, né, é uma natureza afetiva, né, e aí esses idealismos, essas utopias terminam nisso, terminam em banho de sangue, terminam em desgraça, né, a turma do Excel acaba com um planeta completamente exaurido. Né. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela paciência com as minhas questões teológicas, históricas e políticas. Eu volto segunda-feira, né, um pouco mais velho, e cuidem-se, por favor, um grande abraço e até a volta.